quarto-ano, bem-vindos, né, a mais uma aula de geografia. Hoje nós já estamos no segundo roteiro, né, do nosso segundo bimestre, nosso livro novo. E nós vamos falar hoje da página 13 e 14. Mas primeiro eu vou revisar aqui com vocês as atividades da aula passada, tá certo? Nós vamos falar dos relevos que a gente aprendeu na aula passada e depois iremos fazer as páginas do nosso livro, tá bom? As páginas 12 e 13. Vamos lá. Então, vou mostrar aí aqui para vocês duas figuras, certo? De relevos aqui do nosso Brasil. De um lado nós temos quem? Monte Roraima. Do outro, né, dos órgãos, da Serra dos Órgãos. E aqui nós identificamos os dois como que? Como sendo o quê? Elevações de relevos que possuem ampla extensão. A parte mais alta é bem plana, suas altitudes são medianas em comparação com as montanhas e bem maiores se comparadas com as planícies. Então, o que a gente tem aqui? Olhando as imagens, a gente tem dois o quê? Já sabem? Dois planaltos, né? Dois planaltos. E a gente viu que os planaltos têm aquela diferença, né? O planalto, ele não é uma montanha, né? A montanha é muito mais alta, tem uma altitude muito maior. O planalto já é mais baixo um pouco. Só que o planalto, ele tem a chapada, né? Que é o que a gente viu aqui, ó. Lá no Monte Roraima, né? Que tem aquela chapada, que tem uma parte bem plana. E a gente tem também o quê? As escarpas, né? Está escrito aí que eu coloquei para vocês, ó. As escarpas, né? Que são o quê? Que elas ficam perto, né? Nas encostas, né? Bem, ela demonstra o que? Irregularidades na bordas do nosso planalto, né? As escarpas a gente também chama muitas das vezes de serras, né? Mas isso tudo não deixa de ser, de a gente classificar como planalto, ok? Agora vamos ver outro que nós estudamos. Vou colocar aí para vocês, vamos lá. Duas imagens. E vocês já vão tentar, pela imagem, me identificar aí do que nós estamos falando. Observem a volta, né? E o que a gente está falando aí? Vocês conseguem identificar já? Sem eu descrever aí para vocês o que é isto? Muito fácil essa, né, gente? São relevos rebaixados em relação às áreas ao redor dos planaltos. É aquele que fica, muitas das vezes que eu expliquei para vocês, né? Fica próximos aos planaltos, né? Apresenta formas planas ou ondulações suaves devido aos processos erosivos, né? Ele vem sempre perto, né? E a gente chama isso aqui de quê? Qual o nome desse relevo que fica bem próximo aos planaltos, né? A gente chama de, já sabem? Posso mostrar aí? Depressões, né? Isso é a nossa classificação do que é depressões, certo? Vamos para o outro? Lembram quais foram que a gente estudou na aula passada? A gente está só revisando, né? E aqui eu trouxe aqui para vocês duas fotos novamente. Esta é muito fácil, né? Se a gente já falou de planaltos, a gente já falou de depressões, o que mais a gente falou na aula passada? Então, são relevos geralmente planos e de baixa altitude, localizados ao longo do litoral ou perto de rios, né? Como que a gente classifica aí esses dois, a gente estudou na aula passada, né? Que resulta em quê? No processo de posição de materiais trazidos das áreas mais altas pelo vento, e pela água da chuva, ok? E isso aí que a gente denomina como que, gente? Já sabem? Muito fácil, né? Planície. E nós temos a classificação das planícies aí, que nós temos duas, vocês lembram? As que ficam mais para o litoral e as que ficam mais para o interior, que são muitas das vezes beirando os rios. Vocês lembram?
planície litorânea e planície continental. São as duas classificações que a gente estudou aí, correto? Então, nós relembramos aqui agora planalto, depressões e planícies, ok? Então, agora nós vamos falar sobre o quê? Sobre os rios e as margens brasileiras, ok? E aí, nós temos aí no livro de vocês, na página 12, esta imagem. Vamos lá, ó. A sobrevivência e os desenvolvimentos de muitas civilizações estão associadas à existência dos rios, além de ser fonte de abastecimento de água e produção de energia. Os rios nos permitem pescar, navegar, brincar e muito mais, né? Mas antes de servir ao ser humano, eles são o quê? Elementos naturais, né? Fazem parte do quê? Do nosso relevo. E aí nós temos aí a imagem aí do livro de vocês, onde a gente vai estudar o quê? A formação dos rios, certo? Hoje a gente vai começar a estudar essa parte aí, né? Aonde o rio nasce, o curso desse rio, né? O curso desse rio, os afluentes, que são os rios que ficam, né? Ali, paralelos, né? Nós temos mais quem? As margens dos rios, que é aquele local que fica ali em volta. E nós temos a foz, que é o término dos rios, certo? Nascente ou cabeceira, que é o local onde surgem os rios, os quais nascem pequenos filetes de água da chuva. A gente tem o curso, o leito, né, daquele rio, que é o caminho que o rio percorre da nascente até a foz. Nascente é onde ele nasce, foz é o quê? É o final do rio, né? É onde ele deságua no mar, tá certo? Nós temos os afluentes, que são os rios que vão o quê? Desaguar no rio principal para depois a gente colocar eles no mar. E a margem, que é a parte litorânea dele, né? E aí eu trouxe aqui para vocês, nessa imagem, no livro de vocês, nessa página 12, a gente tem um QR Code e eu trouxe aqui para vocês esse QR Code para a gente estudar ainda mais essas questões, tá? E aí vocês vão ver aí onde a gente vai dar o quê? Início, né? Que é o nosso divisor de águas, né? Que é o primeiro ponto onde a chuva bate, né? É o ponto mais alto daquela região ali, que é onde a chuva bate, e ela vai fazer o quê? Vai fazer a divisão dali que a água vai escorrer pra gente começar a gerar o rio, né? São as partes mais elevadas do relevo que dividem para que lado as águas vão escorrer. E a gente chama de quê? De divisor de águas, né? Tá aí pra vocês, ó. O divisor de águas é o ponto mais alto, né? Dali nós vamos começar o quê? A escorrer a água pra gente começar a ter realmente a nascente do rio, né? A nascente ou cabeceira são nomes que a gente vai estar falando aí. Que é o que? É onde o rio nasce. Nós chamamos de nascente ou de cabeceira. Nós temos duas nascentes aí, tá ok? E aí, depois da nascente, a gente vai falar sobre o que agora? Sobre o leito do rio, né? Por onde ele corre, pelo curso do nosso rio, ok? Aí nós temos os leitos do rio, tá vendo? Que é o caminho, esse caminho que ele faz é o curso do rio, o leito, ok? Depois nós vamos ver o que? Depois que a gente viu lá o divisor das águas, que é onde a gente vai começar ali, ver por onde essa água vai escorrer. Aí nós vamos formar a nascente, certo? A nascente, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o rio, depois a gente vai fazer o quê? O curso do rio, o leito do rio. No rio nós temos também o quê? As margens do rio, ok? A gente vê aí as margens do rio, vou botar mais aqui pro lado para vocês
verem direitinho aí as margens do rio, ok? E aí, muitas das vezes, esses rios, eles formam o quê? Quedas d'água, né? A gente vai falar sobre as quedas d'água. Que são o quê? São as cachoeiras, quedas d'água, que vai o quê? De acordo, né, com aquele relevo. Então, a gente sabe o quê? Que a cachoeira, ela faz parte, né, do rio. Ela é uma queda d'água de um rio, de um local onde teve a nascente. E aí, não sei se vocês lembram, né, em época de chuva, a gente fala assim, não pode ir pra cachoeira porque a nascente está mais forte, então a cachoeira fica mais perigosa, a queda d'água fica mais forte, né? Então, demanda também dessa questão do rio, ok? E aí, agora nós vamos falar sobre qual parte? Vamos lá agora para os nossos rios afluentes, que são o quê? Aqueles rios que percorrem bem um pertinho um do outro, e todos os rios afluentes, eles se juntam para ir a um rio, o quê? Principal, né? Os rios afluentes costumam ser menores, né, de menor extensão, de menor largura, e depois eles desaguam num rio principal. Esse seria o rio principal. E depois desse rio principal, a gente tem o quê? A foz, que é o quê? Que é o término, né? Que a gente pode dizer que é o final. É o lugar onde o rio alcança as águas do mar. É aquele encontro, correto? No rio principal, o rio principal aí que a gente falou, ele vai receber o quê? As águas de todos os afluentes, de todos os rios ali próximos, menores, eles se juntam, formam um rio principal e depois eles desaguam lá no finalzinho, na foz, que ele vai fazer o deságue no mar. Então, hoje, a gente aprendeu todas essas características aí do rio, né? Lá do divisor de água deles, que é o ponto mais alto daquele local, que é o primeiro lugar aonde a água vai bater quando vem a água da chuva. E aí, dali do relevo, que a gente vai começar a escorrer e vai gerar a nascente, né? Nós temos lá a nascente do rio, da onde que ele surge. Depois ele vem pelo onde? Pelo seu leito, vem pelo curso, né? E aí nós temos as margens do rio, que é aquela lateralzinha ali do rio, que a gente muitas das vezes encontra muitos animais abrigados, né? As margens do rio. E aí nós temos o quê? As cachoeiras, os rios formam as cachoeiras de acordo com as quedas d'água, de acordo com aquele relevo, ok? E esses rios, nós temos vários rios que a gente chama de rio afluentes, né? Que são rios menores, tanto em extensão quanto em largura, e eles juntam-se formando o quê? O rio principal. E aí a gente vai para onde? Para o final do rio, que é a foz. Ok? Então, a gente vai conhecer todas as questões mesmo do rio, das características do rio. E aqui a gente tem aí no livro de vocês, na página 13, esta imagem, que é a vista aérea do Rio Negro, certo? Isso daí seria o quê? Como é que a gente vai dizer que é o leito, né? Que é o cursor do rio, e nós temos as margens aí também. E essas curvas aí, essas curvas formadas por um rio no seu percurso, né, que igual eu falei, no seu leito, em área plana, a gente chama de meandros, ok? É mais uma etapa aí do rio, quando ele está no seu leito, no seu curso, e ele faz essa característica de formação de curvas. E essas curvas a gente vai chamar de meandros, tá ok? Depois vocês vão reler novamente, leia aí o livro de vocês, a página 12 e a página 13, que é desse conteúdo que nós iremos falar hoje, tá bom? Hoje a gente relembrou Planalto, depressão e planície e falamos sobre o rio, tá certo? Nós vamos fazer aí as atividades ainda. Vamos fazer as nossas atividades desta página aí. Eu trouxe para vocês. Façam. Lugar muito prático, né? Tudo que a Janaína já acabou de falar com vocês. Onde que o rio nasce?
nascente, né? Qual é o caminho desse rio que ele percorre, né? Lá da nascente até a foz a gente chama de leito, né? Leito, curso, este é o caminho. As terras que ficam aos dois lados do rio, qual é o nome que a gente conversei com vocês? Margens, né? E os rios menores que desagam no rio principal? O rio menor é o quê? Afluentes. E aí o rio maior, o rio grande, a gente chama, vai fazer de rio principal. E essas curvas que o rio faz, né? No seu leito, no seu curso. Qual é o nome dessas curvas? Meandros, ok? Muito fácil a aula de hoje. Vocês agora vão lá fazer as atividades do caderno de atividades, tá? E agora vocês vão aí pegar o caderno de atividades de vocês, tá? Para fazer essas atividades, colocar em prática tudo que a gente aprendeu até agora, tá? Todas essas características do nosso relevo e do rio. Então vocês vão fazer da página 63 até a página 66. Tá certo? Vocês vão fazer aí estas páginas do livro. E na próxima aula eu vou trazer um vídeo de correção, tá bom? Beijos virtuais para vocês e até a próxima aula.